Uma questão que muitos do que não conhecem arqueologia e não estudaram teologia, uma questão que sempre é levantada é assim, como é que eu vou confiar num livro de milhares de anos? Isso aí foi copiado e essas palavras mudou tudo, né? Foram mudadas essas palavras, nem o que alguém escreveu lá atrás nem é isso daí. E com esse achado, e com os achados, há uma outra ideia sobre o texto bíblico, Não, né? e tem essas teorias de conspiração. A igreja não quer que você saiba sobre tal e tal coisa. Então, o livro de tal foi escrito, sei lá por quem, no século IV, e não sei o que, Constantino, essas ideias, que Constantino foi que... Agora você vê o livro de Isaías, tá? Com todos os capítulos. Olha, um rolo que tem 7 metros, 16 centímetros. É uma coisa enorme, assim, você vê aí. Maior que essa sala aqui. Duas dessas salas. Talvez a gente tenha que fazer outro podcast de como eles se escreviam aí, né? É outra história, não quero entrar nisso, senão a gente não vai sair do... Okay. Vamos sair do foco. Mas são 7 metros do rolo de Isaías. Legal. Dá para datar século II, século III antes de Cristo. Muito bom. Você lê, e você hoje, quem sabe hebraico, pode ler isso. Não é o mesmo hebraico moderno, mas dá para entender. E você compara o livro de Isaías, é praticamente idêntico. As únicas diferenças são diferenças menores, talvez copiaram errado, uma coisa assim. Então, peraí. Mas, e aí, Constantino... mas nenhuma das ideias são mudadas, né? Não. É letrinha que é diferente. Às vezes é curioso você estar perguntando, porque a comunidade Yahad, ou seja, Qumran, esse negócio que são essênios, é uma conclusão dos historiadores, né? Não está escrito, aqui moravam os essênios, é uma conclusão que é lógica. Mas essa comunidade, por exemplo, tem manuscritos que são bíblicos, inclusive de Isaías, que às vezes são diferentes um com o outro. Acho que tem 30 cópias de Isaías. É uma coisa assim. Agora, tem diferenças, alguma vez uma frase, algumas uma palavra. Por quê? Porque a diferença, você, por exemplo, pensaria hoje, século XXI, 2026, pegar uma Bíblia e corrigir ela? Impossível, texto sagrado. Naquele então dava um jeitinho, tá? Se alguma coisa não respondia à ideologia, então você tem livro de Isaías com diversas versões. Muda muito? Não muda muito significativo a mensagem, né, final. Mas o fato é que, voltando à pergunta se foi manipulado, que Constantino e sei lá quem mais, não, aqui temos a prova, é evidente, inclusive para os céticos, né, que dizem, tudo isso. Não, está aqui, é questão de abrir o rolo, ler todos os capítulos de Isaías, comparar com o que temos hoje em dia, e quase o mesmo texto. Não, uma coisa curiosa é que, assim, escrever é uma atividade muito desafiadora e complexa no mundo antigo. E quando você ainda está pensando num texto que você entende que ele é diferenciado, que ele tem diretriz divina para a sua vida, então como é que as pessoas lidam com isso? Por isso que a tradição judaica vai desenvolver todo um caminho do famoso caso de cada sofer, um escriba, que o sujeito não é meramente um copiador, ele está diante de uma atividade extremamente importante, sagrada, por isso que você não tem nenhum paralelo na história humana de texto que tenha sido tão bem preservado como o texto bíblico. É mesmo? Pela quantidade de manuscritos disponíveis, pela possibilidade de você fazer um estudo comparativo, e mesmo vamos dizer, os que são especialistas de crítica textual, que eles não têm por que torcer por um lado ou outro, eles vão dizer que o grau, vamos dizer, de preservação do texto ultrapassa 90%. Porque você tem não só o texto do Mar Morto, você tem os diversos manuscritos massoréticos, os outros textos paralelos, como o Septuaginta, Pentateuco Samaritano, a gente tem alguns aramaicos e outros, né? O Novo Testamento tem papiros, tem os pergaminhos, os textos unciais, e isso permite os estudiosos falarem, de fato, você tem um texto extraordinariamente bem preservado então, ao longo da história. É o texto mais bem preservado de com todos. Certeza. Se você pegar qualquer coisa da antiguidade e comparar os vários manuscritos disponíveis, a disparidade e a variação entre eles é muito maior.